Oi, pessoal! Quero falar hoje com vocês em relação a algo que eu sou super adepta e eu acho que pode ajudar muita gente que está tendo dificuldade em relação a resultados e organização das refeições, principalmente para aquelas pessoas que chegam à noite e ficam, tá, agora o que eu vou comer? Ai, agora eu tenho que preparar alguma coisa. Então vamos lá, vamos fazer marmitas em casa. Eu quero trazer pelo menos um ponto de partida de como que você vai começar esse processo. Então vamos lá. Primeira coisa, potes. Quais são os potes que você vai usar para armazenar essa comida? Tem que ser potes que sejam adequados para freezer, porque você vai congelar, e se você for esquentar no micro-ondas, que é a maioria dos casos, precisa também ser próprios para aquecimento, ok? Eu particularmente até separei aqui o que eu tô usando no momento, que são esses aqui, esses descartáveis. É os mesmos que a gente, quando compra marmita, essas prontas de lojas específicas, normalmente essas que fazem de acordo com a dieta, eles vendem nesses potinhos assim, ela tem 500 ml. Por que eu escolhi usar esses aqui e não os que a gente tem em casa normais, que é o que eu usava antes, né? Pela praticidade do dia a dia, às vezes aquela coisa de ter muita louça, enfim, chegou um momento que saturou, a gente não estava dando vazão de tanto pote a ser higienizado para ser usado novamente. E mais do que isso, né, o armazenamento, assim como ele tem um tamanho e um formato adequado para freezer, cabe mais potes. Então, quando a gente produz aqui em casa, normalmente é para mais dias. E aí, quando usa aqueles outros potes, eles normalmente têm aquelas abinhas ou é quadrado, daí não cabe bem no freezer. E aí acabava que tinha pote a mais, tem marmitas em volume bom, mas eu não conseguia armazenar de forma suficiente porque no meu freezer não cabia. Então, o principal motivo de usar esses aqui realmente foi em relação ao armazenamento. Aí vem a pergunta, tá, Nutri, mas plástico não é ruim? Claro que se você puder usar de vidro, é muito melhor, né? Porque daí a gente não vai ter nenhum tipo de troca química. O plástico, nós temos que cuidar os que são livres de BPA e os que tem embaixo, você vai ver que tem um triângulozinho e aí ele tem que ter o número 5 e ou PP, tá? Que são os plásticos mais seguros para serem aquecidos. E garantia que não passa nenhum tipo de produto químico, a gente não tem. Em tese, nós temos a segurança dos testes que foram feitos que esse tipo de plástico é feito para isso, né? Mas se você puder usar de vidro, melhor. Só observe a questão da tampa do de vidro, se tem essas siglas. Se não houver essa classificação na tampa, tire a tampa na hora de aquecer, porque o problema maior é o aquecimento, tá? E se você for usar esses de casa que a gente tem de plástico normal, mesmo que não for fazer marmita, para armazenar alimento mesmo, sempre busque essa informação. Vou colocar na legenda desse vídeo para que você realmente consiga lembrar qual é a sigla que você tem que buscar de informação para ver se é seguro ou não, ok? Então tá, pote escolhido. Aí, outro passo que para mim é fundamental e as pessoas não dão valor é a balança. Por que a balança? Porque daí você vai saber quanto exatamente você está comendo de cada grupo alimentar, para depois disso observar as respostas do teu corpo, saber o que rende cada porção que você faz. Então, por exemplo, eu faço aqui em casa uma xícara de arroz cru, ele me rende 3 potes desse, de acordo com a quantidade que eu estou porcionando ali. Então, é uma forma de você ter maior controle e evitar também que um dia você coloque comida de mais, outro dia você coloca comida de menos. Aí um dia você come e não consegue comer tudo, sobra, outro dia falta. Então, assim, você tem uma regularidade e isso facilita muito no dia a dia. E aí, obviamente, a partir disso você vai observar como que o teu corpo está respondendo. Está respondendo bem em relação à saciedade, em relação à fome posterior a essa refeição? Como que tá? Tá ficando com fome logo? Tá ficando cheia demais o dia inteiro, né? O resto do período? Então você consegue daqui a pouco tá manuseando ali se tem que aumentar ou diminuir. É um ponto de partida, tá? O que eu dou de estratégia ou de referência, vamos dizer assim,
para quem não tem um plano alimentar calculado específico para a pessoa, começa com 100 gramas de cada daqui a pouco, né? 100 gramas de fonte de carboidrato, 100 gramas de fonte de proteína, e aí vem ali os legumes, que se você quiser colocar 100 gramas, pode ser também, né? Daí você vai ter uma marmita ali de 300 gramas, é bastante coisa, né? Então, a partir disso, você consegue mensurar. Ah, eu estou comendo, estou ficando com fome logo. Tá, quais são as porções que você colocou? Ah, eu coloquei, sei lá, coloquei 120 gramas de carboidrato, fonte de carboidrato, e 60 gramas de fonte de proteína e o resto de legumes. Tá, mas quem sabe aumenta um pouco, então, essa fonte de proteína, vê se não vai melhorar a fome. Ah, eu tô ganhando peso, será que não botou carboidrato demais? Tenta reduzir, caso, obviamente, esteja demais. Não tô falando aqui para isentar, tá? Estou falando para você ter essas percepções. Ah, tô emagrecendo e eu queria ganhar peso, quem sabe aumenta mais. Então é só para você ter uma ideia de como montar. O teu foco hoje precisa ser comida de verdade, né? E evitar que chegue naquele momento, naquele horário do dia que você precisa comer e você não tenha nada planejado. E aí que vai ver o que vai comer. Então a chance de dar erro é muito grande, né? Se a gente ainda vai chegar em casa no final do dia ou tá no trabalho, fez a pausa para almoçar, daí eu vou ver o que eu vou comer, a probabilidade de ser um lanche, de ser um lugar qualquer ou de chegar ali com fome e acabar comendo, servindo coisa que não deveria é muito grande. Então você ter as marmitas, obviamente, vão ajudar nisso, além de ser mais econômico, né? Porque nada como produzir em casa. E ainda você escolhe os temperos que você vai colocar, você não vai fazer uso de coisas artificiais, de aditivos químicos, você vai realmente buscar alimentos na sua forma integral, certo? Então você vai comer comida de verdade, esse tem que ser o seu foco. E a marmita vem como um adjunto disso em relação à organização e praticidade que a gente vai ter nas refeições, ok? Então tá, primeiro ponto e segundo ponto feitos. Aí o terceiro ponto é a escolha dos alimentos. Como é que você vai escolher os alimentos? Separe por grupos alimentares. Você tem um grupo de fontes proteicas, de preferência as fontes proteicas animais, onde elas são mais significativas, ok? O que a gente tem ali? Qualquer tipo de carne. Suíno, bovino, frango, peixe, tá? Aí você vai fazer a escolha conforme você tem disponibilidade disponível e de preferências mais magras, né? Evite colocar molho, essas coisas muito calóricas. Tenta ficar molhos, eu digo molho branco, né? Essas coisas mais de misturas. Evite ficar com o mais tradicional, uma carne refogada. Coloca daqui a pouco um molho de tomate, não tem problema algum, cebola, alho também não tem problema algum, mas evita colocar muita coisa, porque quando a gente faz marmitas para muito tempo, e eu tô já na fonte proteica falando sobre isso, porque normalmente os molhos elaborados, os sabores vêm no preparo da proteína, né? Acaba ficando às vezes enjoativo. Então, às vezes, fazer o mais clean possível facilita o consumo mais frequente. Tá? Isso é uma dica de ouro, hein? Eu vejo por mim. Se eu fizer, às vezes, eu vou fazer um estrogonofe, por exemplo. Primeiro que não é tão interessante ter sempre, porque eu tenho ali creme de leite ou requeijão, alguma coisa que está agregando uma gordura extra e outras coisas que não precisariam estar ali, né? Eu digo, estão sobrando ali, porque realmente não tem... É só por uma questão de paladar e não nutricional essencial. Mas vamos supor que eu fiz, né? E aí... 2 dias você come, lá no terceiro você já começa, mas já tá, queria outra coisa já, né? Já começa, muito sabor, acaba realmente sendo muito acentuado, a gente enjoa mais fácil. Então fazer às vezes só uma carninha grelhadinha ou um molho com tomate, enfim, que é uma coisa mais tradicional, facilita não só no preparo, não só também em relação aos nutrientes, que ele vai ser mais equilibrado, mais magro, mas também nessa questão do enjoo, no sentido de comer de forma mais frequente. Ok? Vimos então as proteínas, aí a gente vai para os grupos de carboidratos, para o grupo dos carboidratos, certo? O que entra aí? O tradicional que a maioria das pessoas conhece: arroz, batata de todos os tipos, mandioca, cuscuz, macarrão. O
quinoa. E aí tem um grupo alimentar que entra aí junto, que são as leguminosas, que as pessoas às vezes entram, vêm como um grupo à parte, que são feijão, lentilha, grão de bico. Mas na verdade, por que se entra no grupo à parte? Porque se usa muito desses alimentos quando a gente quer proteínas vegetais, né? Eles sim têm um perfil legal de proteínas vegetais, mas em maior proporção eles ainda são do grupo de carboidratos, tá? Então quando você for mensurar feijão, por exemplo, você vai mensurar na tua gramatura junto com o arroz, por exemplo, tá? Então o que você pode fazer nesses casos é, por exemplo, você tem lá 100 gramas de arroz que você vai servir, né? Porque você vai servir 100 gramas de cada, tá? Para ficar mais fácil de exemplificar. Aí você vai pegar 50 gramas de arroz e 50 gramas de feijão. Quando você for mensurar 50 gramas de feijão, você pode mensurar mais a parte de grãos, que é o que realmente tem uma fonte de carboidrato mais expressante, mais expressiva, tá? E aí o caldo, ele entra como complemento. Então você vai ter um pouco até mais em gramas em relação à marmita total, porque você está colocando água ali por causa do caldo do feijão. Então quando você for mensurar algo com caldo, você pode tirar um pouco o excesso do caldo na hora de porcionar em relação à balança e aí colocar o caldo depois disso como extra, tá? Isso é uma coisa que você pode fazer, porque senão daqui a pouco você coloca ali 50 gramas só de água e aí no meio da tarde você vai ficar com fome se o teu almoço foi esse, porque você não tem ali saciedade suficiente, né? Não vai ter saciedade suficiente com o consumo desses alimentos. Por isso que a gente porciona o grão, que é quem dá a sustância, quem tem a fibra, quem vai trazer a saciedade, ok? E aí, independente da combinação, tá? Com grão de bico a mesma coisa, com feijão branco a mesma coisa, com lentilha a mesma coisa, tá bom? Certo? Então a gente viu fonte de proteína, fonte de carboidratos. Posterior a isso, temos os legumes, os vegetais. Aqui a gente tem aí um certo impasse. O que eu diria? Garanta boa fonte de carboidrato e proteína. Por quê? Porque aqui que vai ter o sustento maior dessa marmita, a tua saciedade maior, o que vai realmente te trazer... acho que saciedade é a melhor palavra que te traduz isso, tá? E aí quando você tá com bom aporte alimentar, daí você vai colocar os legumes como complemento. Por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas elas querem buscar um prato muito colorido, né? Que óbvio que é importante. E óbvio que eu vou defender isso e eu sim vou falar que você precisa colocar legumes ali. Agora, tem que ser uma coisa praticável. Não adianta você daqui a pouco pegar 5 tipos de legumes. Em 1, 2 semanas você faz, na terceira semana você já está esgotado, não aguenta mais, porque demora fazer marmita, não é tão simples. Por mais que a gente tenta otimizar e acelerar o processo, e depois eu vou dar algumas dicas aqui para vocês para isso, se você for ainda picar, lavar todos os legumes, picar, refogar, enfim, você vai ficar muito tempo envolvido e aí você não vai conseguir dar a vazão que você gostaria. Então é melhor você pegar, sei lá, 2 tipos por semana, do que tentar trazer tudo de uma vez só e não dar conta do recado, né? Se conseguir, que bom, tá? Eu tô falando isso para aquelas pessoas que não têm muito tempo e acabam, às vezes, nem gostando de cozinhar, então a gente precisa realmente ser um pouquinho mais prático. Lembrando que o nosso foco é que seja comida de verdade e as variedades, elas podem vir semanais e são importantes as variedades, obviamente, a gente precisa disso, mas não precisa ser todos os dias uma coisa diferente, senão você não vai conseguir. Você vai fazer para alguns dias, ou faz 2 tipos de marmitas, e aí você oscila por dia, tá? Mas não tenta colocar tudo de uma vez só, primeiro que não vai caber no pote. Aí você vai fazer, vai dar um monte que você não vai se perder. Então é melhor você fazer uma coisa que você consiga realmente dar vazão e fazer isso a longo prazo, do que daqui a pouco se frustrar e largar de mão, ok? Então você vai escolher ali, por exemplo, 2 legumes, você pode pegar um com mais rigidez, mais amido, que tem um pouquinho mais de carboidratos, que são os legumes, os vegetais do tipo B, né? O que entra aí? Cenoura, beterraba, chuchu. Chuchu as pessoas às vezes, né? Porque não tem gosto, né? Mas ele é rígido, ele tem amido ali, né? Então você vai escolher um desses e outro do grupo A, que são os mais levezinhos, tipo brócolis,
ou até uma folha, tipo couve, espinafre. E aí vem a pergunta, eu posso congelar, fazer esses legumes, vegetais e congelar? Tudo que você fizer refogado, pode, tá? Só o que eu recomendo? Cuidado com o ponto de cozimento desses vegetais. Tenta não fazer com que eles fiquem cozidos demais, porque senão na hora de aquecer você ainda vai cozinhar um pouquinho mais e ele vai ficar mole, vai ficar ruim. Isso é típico, por exemplo, do brócolis. É muito fácil passar o ponto do brócolis. Então você vai cozinhar até que ele fique um verde bem bonito assim, sabe? E aí você já logo desliga, e aí eu vou dar uma sequência depois nessa questão de servir nas marmitas. Mas só tenta não cozinhar demais. Macarrão também pode acontecer isso. Então cozinha o ponto certo. Então pode ser para menos também, porque ele não vai cozinhar tanto assim, né? Depois, na hora de esquentar. Mas ele não pode já estar passando. Se estiver passando quando você esquentar, ele não vai ficar legal. Dá para comer, mas não fica bom, não fica agradável. Mas voltando à pergunta, sim, você pode congelar couve refogada, espinafre refogado, só as folhas cruas, vegetais crus, que realmente você na hora de descongelar, você vai ver que vai mudar a estrutura e não vai ficar legal, né? Vai oxidar, então não vai ficar bom. Mas tudo que for cozido e refogado ou assado, sim, ok? Então você já tem aí os 3 grupos para colocar na marmita, né? A partir disso, o que você vai fazer? O que eu faço aqui em casa? A gente tem uma panela só, grande, para produção de alimentos, né? Então eu faço tudo naquela panela. E aí a ordem do processo vai depender do que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu vou fazer carne e arroz e brócolis, certo? O brócolis eu já posso fazer até com arroz, mas vamos começar lá no início. Primeiro eu vou pegar essa panela e vou fazer a carne. Normalmente é quilos grandes de carne aí, tá? 2 quilos de carne de uma vez só, mais ou menos isso. 1,8 kg. E aí você vai fazer essa carne, você pode temperar com temperos naturais, não vai usar nada artificial, aqueles temperos prontos, nada disso. Você vai só usar coisas naturais. Sal pode ser o marinho, não precisa ser o sal rosa do Himalaia, pode ser o marinho ou integral que tá de grande valia e é até melhor. E aí você vai produzir essa carne. Quando ela estiver pronta, ou o que eu faço, né? Coloco nas marmitas. Quando a gente coloca nas marmitas, lembrando, balança, você vai ligar a balança. Não vai dar pra ver bem, né? Mas você vai ligar a balança, vai tirar o potinho, a tampa do potinho, vai colocar aqui e vai apertar no tara, tá? O pote tem 7 gramas, eu tenho que tirar, desconsiderar essas 7 gramas para não perder depois na hora de porcionar. Coloca na balança, tara a balança e aí vai colocar a carne, ok? Eu vou fazer isso com todos os potes que eu tiver ali para colocar a carne. Essa carne no potinho eu vou colocar na geladeira. Por que eu vou colocar na geladeira e não vou deixar exposto esfriando? Para maior segurança alimentar, para não ter deterioração mais precoce e você não ter ali uma proliferação maior de micro-organismos que são suscetíveis a se proliferarem na temperatura agradável para eles, que é ambiente, ok? Então você vai porcionar e vai colocar na geladeira. Isso não estraga a geladeira, tá? Pode ficar bem tranquilo. Ok, está lá na geladeira a carne. Pego essa panela suja da carne mesmo, por quê? Porque eu já vou dar sequência na hora, não vou deixar ali parada há um tempão para daí usar de novo. Não, já tira um, já faz o outro, né? Aí eu vou colocar o arroz. Quando eu não tenho muito tempo, eu coloco às vezes o legume junto com o arroz. Então isso dá pra fazer com a beterraba, isso dá pra fazer com a cenoura, você vai picar bem picadinho e vai colocar junto desde o início. O brócolis só eu deixo pra botar mais no final, né? Porque ele cozinha mais rápido, então se colocar desde o início ele vai ficar muito mole. Então quando ele tá quase seco o arroz, eu coloco o brócolis, dou uma mexida ali, deixo secar um pouquinho, tampo, abafo, desligo o fogo, né? Abafo o arroz e deixo um pouquinho mais tempo. Isso também dá pra fazer com aqueles legumes que vêm congelados, né? Que a gente encontra hoje no mercado, tipo ervilha, milho ou até seleta de legumes congelados. O próprio congelamento é o que conserva eles, então eles são bem seguros e bem interessantes para quem não tem muito tempo. Então uma forma de otimizar o processo pode ser colocar junto no arroz e aí daqui a pouco na hora de mensurar a gramatura, tu vê, né? Se coloca
ou um pouco mais do que 100 gramas que fosse de fonte de carboidrato, caso tenha bastante legumes. Se tiver pouco, considera a mesma coisa, não precisa nem mudar muita coisa não. Agora, se voltar bastante, daí realmente você está comendo bastante legume, daí sim, você pode até colocar um pouquinho mais. Ou se não, você pode fazer numa frigideira ou numa outra panela, pica tudo e faz os refogados ali e coloca junto na mesma marmita, ok? Então, pronto o meu arroz, eu vou tirar essas marmitas da geladeira, colocar o arroz, aí eu vou pegar a marmita com a carne, vou colocar ali na balança, vou tarar para desconsiderar o peso da carne, até para facilitar o que tem realmente de arroz, para ficar mais claro para mim, né? Porque senão a gente acaba se perdendo no peso. Eu vou tarar cada pote que eu vou colocar ali e colocar o arroz, colocar os legumes, fechar e aí isso vai pro freezer, tá? Freezer dura meses ali, pode deixar 3 meses ou mais. Se você for consumir no dia ou no dia seguinte, você pode deixar na geladeira. Isso é uma coisa que eu faço para descongelar e dar tempo, né, de descongelar de forma mais segura. Tudo que você for consumir no dia seguinte, você vai passar do freezer para a geladeira e deixar descongelando naturalmente, de forma gradual. Isso até facilita na hora de esquentar, porque vai criar menos gelo e menos água, porque às vezes quando você tem muito gelo ali, acaba ficando água embaixo. Pode acontecer degelando na geladeira também. Aí você põe a tampinha aqui, se ficar um pouquinho, né, gente, pelo amor de Deus, é tão simples. E escorre nessa pontinha com cuidado para não cair tudo. Mas é bem difícil ficar água, normalmente só quando você tem preparo com mais água. Mais provável quando você faça algum tipo de folha, por exemplo, espinafre, que tem bastante água. Ou algum frango desfiado, que às vezes larga um pouquinho de água, né, mas normalmente não fica. Então, se tirar ele congelado e botar no micro-ondas direto, a probabilidade de ter mais água é maior, porque você tem cristais de gelo ali derretendo. E aí, obviamente, o tempo também, né? Porque se você coloca congelado, você vai colocar um tempão para descongelar, vai levar bem mais tempo até ficar pronta. Se você colocar ela só resfriada, que ela descongelou na geladeira, daí é mais rápido para esquentar. E por que se deixa na geladeira e não descongela fora? Novamente por segurança alimentar. Então as bactérias que estão presentes ali, que acaba tendo pelo manuseio, enfim, né, é natural e não há risco. O risco se torna no momento que você dá ambiente propício para ela se desenvolver a número importante que nos faça mal. E um dos ambientes propícios é a temperatura. Então se você deixar na geladeira, a temperatura que está ali, ela se prolifera muito mais lentamente. No freezer, as bactérias, elas adormecem, então elas não matam, elas não morrem. Quem faz matar é o calor. Mas como teve o calor e a gente manuseou depois, obviamente já tem contaminação ali. Então, sempre que você degelar qualquer coisa, mesmo que seja crua ainda, a carne eu vou degelar para daí fazer, sempre na geladeira, tá? Nunca no balcão da pia ou na água corrente, não faça isso. Sempre deixa degelar com o tempo antes. Tem coisa que a gente pode fazer congelada mesmo, por exemplo, frango, esses peitos ou sassami que você for fazer desfiado, você pode colocar na panela com água congelado mesmo que dá certo. Então esta é uma forma mais simples de descongelar, né? E até porque fica tudo mais limpo, né? Não fica escorrendo nada na pia e obviamente mais seguro, ok? E aí então você pode armazenar e fazer dessa forma. Se você quer deixar só na geladeira, porque não tem freezer, alguma coisa assim, daí o ideal é que fique até 3 dias. Mais de 3 dias ela já começa a se alterar e tá mais suscetível também a estragar, tá? E aí só para finalizar, quanto aos vegetais crus, por exemplo, as folhas, é algo que também você pode já deixar pronto para facilitar o teu dia. Então, o alface, por exemplo, você pode estar higienizando ela antes. O ideal é que seja imerso em hipoclorito ou então água sanitária. Água sanitária é 1 colher de sopa para 1 litro d'água, mais ou menos. Você vai deixar ali uns 10 minutinhos, vai enxaguar bem em água corrente. Vai tirar o excesso de água dessa folha, seja com aquela centrífuga de folhas, seja abrindo em cima de algum papel, enfim. Você tem que tirar o excesso de água
E aí você vai colocar dentro de um pote com um papel embaixo, um papel toalha embaixo, coloca as folhas, papel toalha em cima e tampa. Isso é o jeito que eu faço, tá? E tem outras formas, tem gente que deixa imerso em água, tem gente que coloca folhas em camadas, aí vai de cada um. Tô falando mais do que eu faço aqui em casa que funciona. E aí sempre deixa na geladeira, tá? Tomate quer deixar cortadinho, há 2 dias eu acredito que ele fica bom, mais do que isso ele vai passar. Repolho quer também deixar já cortado, dá também, só daí você vai ter que colocar vinagre nele para ele não oxidar, senão ele vai pretear, né? Ele vai escurecer. E aí ele não fica tão legal, né? Então tem coisas que a gente consegue também agilizar esse processo ou potencializar esse processo de consumo e fazendo também que evite de comprar, não usou e aí acaba estragando, a gente descarta, né? Quantas vezes aconteceu aqui até que eu realmente entendesse que eu precisava realmente fazer tudo com antecedência, senão as coisas não iam fluir. Então estas são estratégias super valiosas, não só para quem está buscando resultados físicos, mas também quem precisa ter uma melhor organização em relação à nutrição, à alimentação do dia e vai garantir uma boa nutrição. E garantindo uma boa nutrição, você obviamente vai estar mais disposto, né? Vai ter menos carências nutricionais, porque almoço e jantar às vezes são as refeições mais completas que a gente tem a oportunidade de realizar e muitas vezes são negligenciadas por falta de organização. Dá trabalho? Dá trabalho, claro que dá, né? Tem que cozinhar, tem que lavar a louça, tem que fazer um monte de coisa. Mas é um trabalho ali pontual, na qual depois você vai estar livre disso. Então, vale a pena. Tenta tirar 1 a 2 dias na semana ou final de semana, algum momento que você tenha para fazer isso. E tenta sempre fazer antes de terminar tudo, para não acabar chegando lá na hora, terminou e agora o que eu vou fazer? Então, sempre tem algum estoque ali para que você não corra esse risco, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Se colocarem em prática que ainda não tiverem feito, façam e depois me contem aqui o que acharam, se está funcionando, se sentiram diferença, que eu vou adorar saber.